Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha, além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade. Passamos ao espaço destinado ao pequeno expediente e a palavra está à disposição dos senhores vereadores. Palavra? A palavra está com o vereador Tiago Brunet. Boa noite, senhor presidente, demais colegas vereadores. Bom, eu gostaria aqui, pela primeira vez, me pronunciar no PP, mas antes disso eu gostaria de deixar registrado nessa casa o meu agradecimento que eu tenho ao PDT. O meu agradecimento que eu tenho ao Gilberto Amarante, que aqui foi meu colega de bancada, e não só meu colega, porque quando a gente está num partido a gente divide muitas vezes as nossas angústias, as nossas questões pessoais, então não me arrependo nada do que foi feito, acho que vivemos intensamente, colaboramos um com o outro, o senhor talvez mais comigo, porque me ajudou numa eleição, e isso eu tenho uma gratidão eterna, pelas pessoas, pelo PDT, por todos aqueles que caminharam comigo. Mas em algum momento a gente entendeu, e são questões ideológicas, são questões que partido a gente escolhe, não é que nem mãe, irmão, pai, família, a gente vai escolhendo e sim, chegou um momento que eu, nas minhas convicções, achei que tinha que ir para um partido de direita, sempre lembrando, como diz o Thiago Willian, que só sabe para onde vai quem sabe de onde veio. Então, foi para mim um prazer assim, estudar a filosofia trabalhista, entender o trabalhador. Tentei, de alguma certa forma, modernizar o trabalhismo. Eu sempre falava para o Amarante que também os pequenos empresários, os médios empresários, aqueles que empreendem, aqueles que muitas vezes vendem o seu carro para fazer um empreendimento, também tem que ter o olhar do governo e tem que ter segurança. Porque, afinal de contas, são eles que inovam e eles que muitas vezes trazem o desenvolvimento do nosso país. Então, a primeira situação é essa, quero deixar claro aqui a minha gratidão e depois também o carinho dos colegas do PP, que me receberam, Tadeu, Sandro, doutora Clarice, Caleb, pastor Davi, porque realmente a gente está aqui para colaborar. E eu sempre digo, eu só estou na política porque eu gosto de deixar a minha mensagem. Então eu gosto que me escutem, pelo menos me escutar. Se vão fazer, se não vão, eu não sei. Mas a gente está aqui, a grande maioria dessa casa, gente, Farroupilha tem a sorte de ter 15 vereadores assim, que talvez não precisariam estar aqui, que não dependem só disso para viver, isso é importante, porque daí a gente vem aqui com outra visão, com outra proposta. Dificilmente um vereador aqui vai se vender por alguma coisa, tenho certeza disso, tanto os da situação quanto também os da oposição. Mas a gente tem que fazer política, afinal de contas é nessa casa que a gente faz política. Então, Juliano, eu acho que tu tem começado muito cedo a eleição. Eu te vejo muito vigoroso na tribuna, e eu sei que é do teu feitio, eu sei que é da tua personalidade, mas se começarem a campanha antes, eu vou ter que começar antes também. A única pessoa que eu pedi bênção e me reportei quando eu fui mudar de partido se chama Clayton Gonçalves, que é o meu padrinho político aqui na cidade e profissional. E isso eu falei no dia que eu fui para o PP, na frente de todos eles aqui. Se eu estou hoje no PP, é porque o Clayton assinou que eu poderia estar aqui. Senão até eu poderia estar igual, mas daí nós ia ter discussões, ia ter alguma coisa assim, mas ele disse que sim, ele entendeu a minha proposta, ele entendeu o meu desejo, ele entendeu o meu coração nesse momento. E como um grande homem, ele acenou positivamente para que eu começasse a minha vida, agora dentro de outro partido, com outros colegas, mas com a mesma convicção, de buscar uma cidade melhor para todo mundo.
de buscar um grupo político que esteja, assim, disposto a fazer mais e fazer melhor para a minha cidade, para a nossa cidade. E eu quero espaço de líder, por favor. E, nesse momento, a gente vê o governo com bastante obras, né? Pode ter as suas dificuldades, mas eu vejo um desenvolvimento acontecendo. E eu vejo o vereador Juliano muitas vezes criticando, inclusive o nome do prefeito, né? E muitas vezes eu acho que não é elegante, professor Juliano. Acho que o senhor tem que começar a pegar mais leve com o nosso prefeito, porque o seu candidato a prefeito, talvez a maior obra que ele tenha feito durante os 6 meses de governo que ele foi trazer o impeachment do nosso ex-prefeito Clayton. Talvez essa seja, né, de todas as obras que ele fez enquanto prefeito, não pelo povo, que fique bem claro, né? O prefeito que foi aí só assumiu a cadeira, talvez de forma sorrateira, talvez de forma desleal. E, inclusive, o Clayton pede para usar as palavras dele aqui, já que ele não tem esse microfone, ele desafia o senhor Pedro Pedroso a ser prefeito pelo voto, pela população. Esse é um desafio que ele traz aqui, né, que talvez se o prefeito Pedro Pedroso puder escutar, né, eu acho que talvez seja o momento certo, né, já que ele critica tanto esse governo, já que ele diz que está tão fácil ser prefeito, então nós estamos esperando, né, que ele venha e se pronuncie como pré-candidato mesmo, que vista as bombachas e seja prefeito pelo voto, coisa que ele até hoje não conseguiu fazer. E se depender de mim, dificilmente vai conseguir. Queria responder aqui, tá, a ida do senhor prefeito Fabiano Feltrin a Brasília, e eu fui lá, porque eu também tenho que fiscalizar, eu tenho que saber o que eles estão fazendo. Eu sei que ele acabou mudando de partido, e eu não tenho que me meter na vida pessoal dele, não tenho que me meter nos motivos que levou ele a trocar de partido, né? Sabia dessa troca que ia acontecer, orientei que da minha parte não gostaria, mas foi movido pelo coração dele e pelas questões pessoais dele. Então, mas eles foram lá para trabalhar. Tem aqui uma cópia dos ofícios que eu peguei, são 79 ofícios parlamentares, destes 79, 69 entregas em mão, né? Tem aqui pedido de verba para o resto da pista de caminhada de Caravaggio. Tem aqui pedido de verba a diversos deputados, né, 69 deputados, né, revitalização, espaço PET em área nobre central. Tem aqui pedido de verba e seleção para que seja contemplado no novo PAC, né, UBS no bairro Monte Verde, policlínica, construção do CAPS 1, regularização fundiária do buraco quente. Então, eu acho que foi trabalhado, foi feito o tema de casa, tem aqui todos os dias, né? E a Leonora está me falando aqui que parece que foram solicitados, né? Não quer dizer que foram contemplados, mas já foi contemplado. Bom, está me dizendo aqui que já foi contemplado 4 milhões, né? Eu não tenho essa informação, eu sei que foi solicitado muita verba. Aí deixa eu falar da minha parte, tá? Depois a Leonora explica. Eu tenho aqui só que foi solicitado, né? Para que seja feita a destinação de verbas, tanto do PAC, tanto do governo federal, como também de emendas parlamentares. Então, vamos manter o respeito, manter o tom de voz, porque se aumentar o tom daí, vamos ter que aumentar daqui, Juliano. Um abraço, boa noite a todos. Obrigado, vereador Tiago Brunet. E a palavra está à disposição dos senhores vereadores. A palavra está com o vereador Roque Cerverini. Senhor presidente, desejar as boas-vindas ao Valmor, parabéns, sua família, né, os presentes. E desejar um bom trabalho aos vereadores que foram para o PP, especialmente ao vereador Tiago Brunet, que pela primeira vez conseguiu chegar no horário na sessão. Acho que já lhe fez bem trocar de partido. E me parece que se o senhor tivesse usado esse vigor que usou nesse momento durante os 3 anos, teria feito bem mais. Então, parabéns. Quanto ao Pedroso, não se preocupa, ele já foi eleito pelo voto muitas vezes.
Quero ver o senhor se eleger pelo voto que o seu prefeito lhe prometeu na chapa majoritária. É isso que eu quero ver. Seu prefeito lhe convidou para o senhor ir para o Partido Progressista e no outro dia saiu do partido. Esse é o prefeito que lhe convidou para ir no partido dele. Fez barro para o senhor ir para lá. No outro dia ele saiu do partido. Saiu do partido e foi para o PL. Nada contra, acho que o partido que ele escolheu, mas resolveu fazer a sua filiação em Brasília, que Farroupilha não está na altura para receber ele, tem que ser recebido em Brasília. E essas verbas que o senhor disse que ele foi buscar em Brasília, é muito bom, mas são verbas que ele indo ou não, elas viriam igual, porque é do PAC. O PAC é o Programa de Aceleração do Crescimento, não precisaria ir a Brasília. Eu nunca fui a Brasília nesse mandato, nunca cheguei uma vez atrasado na Câmara de Vereadores e nunca faltei uma sessão, nunca. Porque eu assumi um compromisso com Farroupilha de ser vereador aqui em período integral. Chegar às 18 horas, sair após acabar a sessão e não gastar o dinheiro público desnecessariamente. Esse é o meu compromisso. Então, realmente, vereador Tiago Brunet, não vamos erguer o tom de voz porque não vai ser bom, né? Que a gente vai fazer o debate, o bom debate, democrático, mas vai fazer o bom debate. Vereador Juliano, não te preocupa, essa é a Semana Santa. E eu sou católico, pratico. Jesus tinha 12 apóstolos. Pedro era um deles. E Pedro sempre foi brigão com Jesus. Mas nunca traiu Jesus. Já o Judas, até um beijo em Jesus deu. E sabe no que acabou, né? Então cuidado com aqueles que têm abraços fáceis, beijos, porque por trás há uma clara intenção de atraiçoar alguém. Assim como fazem com o povo pobre, lá da área verde, assim como fazem com aquelas mães que não ganham a passagem para levar o seu filho autista, que tem que receber cuidados especiais em clínicas, ela tem que ir a pé, porque a criança não pode andar de ônibus, porque dentro de um ônibus a criança não pode ser incomodada com o barulho, porque perturba e depois o atendimento na clínica não faz efeito. Assim como tantas pessoas pobres desse município não estão no orçamento. Assim como tanta gente gostaria de ser atendido pelo prefeito e não é. Mas parabéns os que são atendidos e os que fazem as suas trocas por pura convicção de trabalho prestado à comunidade. Quanto à questão das eleições, é um ano eleitoral, evidentemente, e nós vamos ter um debate eleitoral, sim, aqui nessa casa. Nós estamos exatamente no local para onde nos elegemos. Não arredamos o pé, porque temos convicção e acreditamos numa proposta. E é aqui que nós estamos, e não vamos sair desse lugar. Aqui nós nascemos nesse mandato e finalizaremos o nosso mandato aqui, sem arredar o pé. É isso que a gente tem que fazer, porque se a gente se elege por uma legenda, pede voto por aquela legenda, tem um grupo de candidatos que está naquela legenda concorrendo e você se elege, troca de partido, você deixa todo aquele pessoal que contribuiu com a sua eleição pelo caminho. Deixa pelo caminho. Eu não faço isso. Eu assumo as minhas responsabilidades dentro do meu partido e se tem alguma coisa para debater, eu vou debater dentro do meu partido, mas não vou ir para o governo para ser situação por qualquer coisa, ainda que seja somente por gostar do governo. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado. Muito obrigado, vereador Roque. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Juliano Balgarten. Senhor presidente, temos colega novo e não é o PC. Teve um vereador que veio para a sessão, chegou no horário, está esbravejando, está falando. Onde que ele estava os 3 outros anos? Onde que ele estava? Quanto participou? Quanto trabalhou? Quanto produziu? O senhor querer pregar moral, o paladino da moralidade, comigo não, né? Recolha-se, se ponha no seu lugar. Foi um pouquinho longe demais. Logo você. Qualquer outro podia vir falar alguma coisa. Tu nem vem nas sessões, tu nem fica aqui. E eu vou começar a partir de agora, vou registrar, cada vez que estiver fora passeando, vamos chamar a contagem de quórum, como está previsto no regimento. Eu tenho que ouvir isso. É de tamanho absurdo. Alguém que nunca fez nada, absolutamente nada, os 3 anos que esteve sentado, e quer falar em palavra. Vamos lembrar 2020, quando nós nos reunimos lá na Câmara, lá na casa do vereador Roque, que nós combinamos que teria uma chapa da oposição e que o senhor se prontificou a ser presidente.
da chapa de oposição, e o senhor não veio para sua posse. O senhor quer falar em coerência. Logo, o senhor... E se eu tiver que gritar, esbravejar, eu farei como eu quiser. Eu não fui eleito pelo seu voto. Eu fui eleito por 642 lá fora e é o que eu vou fazer. Independente que eu ganhe, que eu perca, não me importa. Eu fui eleito com essa característica, eu não vou mudar. E ainda mais para querer te agradar. Estranho, né? Não lia nem os projetos, queria debater projeto, não leu um projeto, agora leu a colinha do governo. Aprendeu até a ler. Impressionante. Olha, tem gente que está fazendo milagre. Então, não olhe para os outros sem olhar seu próprio nariz, seu próprio umbigo. Então, que isso aqui para mim foi o cúmulo. Foi a maior bobagem que eu ouvi da noite. Se tiver mais produção do que eu, tu pode falar e eu fico quieto. Mas tu vai ter que comer muito arroz e feijão para produzir mais do que eu nessa Câmara, nesse mandato. Ah, se vai. Porque eu sou campeão de projetos aprovados, reprovados, seja outras tantas coisas que eu quero colocar. E recursos que busquei para a cidade. 60 mil para o skate park, 1 milhão coletivo para o hospital. Ajudamos, abrimos as portas, Felipe e Amarante, 3 milhões lá na rota cervejeira. A articulação do PAC, vamos lá, 250 mil da Praça do Nova Vicenza, 100 mil para acessibilidade do Instituto Federal. Vamos lá, o que mais? Mais 1 milhão que o MEC mandou para o IFE. Desnecessário é o que eu tive que ouvir. Desnecessário é o que eu tive que ouvir. Então, assim, eu vou botar, vamos botar uma régua, vamos colocar aqui, produção. Eu me garanto, vamos lá. Se produzir mais do que eu renuncio. Mas não produzo. O senhor nem vem para a sessão, o senhor nem fica aqui. Aí o senhor quer me ensinar o que eu devo, não devo fazer? Ora, próxima vez nós vamos trazer um óleo de peroba, porque a cara de pau está grande. Então me desculpe, eu não gostaria, peço desculpas ao público que nos acompanha dessa lavação de roupa suja, mas eu não vou ficar quieto, né? O Brizola dizia lá em 61, em meio à campanha da legalidade, o primeiro tiro não será o nosso, mas o segundo com certeza. E o trabalhismo o senhor deve ter lido na Shopee, porque não pode, que nunca vi tanta bobagem. O velho Brizola se remoeu umas 150 vezes no caixão quando o senhor falava. Com os conceitos totalmente distorcidos, erros históricos gigantescos. A gente viu o novo trabalhismo do Temer, que ceifou, que cortou direitos, a gente viu essa história. Então não haja dessa forma. A gente vai debater com quem que for aqui sobre qualquer tema. Até agora a gente ouviu algumas falas de Corsã, nem mais isso a gente ouve. Até achei que o senhor nem vinha mais para a sessão, mas eu fiquei grato. Pode botar a presença do vereador, que bom, a gente fica feliz, porque muitas vezes o pessoal me perguntava, tá, mas esse vereador vem para a sessão? Ah, vocês têm que ir lá acompanhar, eu não vou falar, porque não cabe a mim. Mas, cada vez que eu ouvir, rebaterei. Não vou ficar quieto, jamais, só depois de morto. Obrigado. Obrigado, vereador Juliano. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Maurício Belaver. Boa noite, senhor presidente. Já estou me cortando agora, né? Então imagina mais tarde aí como é que vai ficar. Mais uns dias. Quero dar as boas-vindas ao prefeito Fabiano Fiotrin, que veio para o PL. E vai ser construído muita coisa aqui em Farroupilha, e nível também, nós vamos crescer aí, nível estadual. Se aguarda aí que nós vamos vir aí, Juliano, com tudo. E também, que agora, como eu sou do PL, o prefeito veio para o PL, agora eu vou defender o prefeito, então, e com gara aí. Vamos falar aí que não é todo mundo não que está desfeito aí com o nosso governo. É só ir lá falar na sua Capela Assunta, Sertorina, linha Amizade, o ônibus mais interior, que no interior nós não enxergava vir a saúde nas casas, na comunidade. Então, o interior está contente, sim. Tem mais, tanto falam da Vilarica. Vilarica foi feito o nosso governo. Eu só não acho justo que eu chegar em casa e dizer para o meu pai, eu fiz semana passada, eu deixei de fazer. Tem que fazer, o serviço eu tenho que fazer e deixar feito, né? Não dizer, eu deixei de fazer.
É que não querem deixar eu falar, seu Adamar. Mas vamos lá. Então, e sobre as críticas do prefeito, o prefeito está fazendo bastante coisa aí. É só ir para o interior, para a cidade e ver. Só não vê quem não quer. E Tiago Brunet, primeira vez que tu trabalha, mas tu trabalhou um pouco aí, já largaram pedra em ti aí. Pro lado de cá é assim, né? Então, se acostuma aí. E mais uma obra que era para ter feito, os governos anteriores, até o governador do estado era para ter feito. Mas o vereador aqui do PL, Maurício Belaver, está botando uma pressão enorme para o São Valentim. E vai sair o Morro de São Valentim, vai ser asfaltada. E lá, eu vou dizer que foi obra minha. Não foi obra do governador, que o governador do estado também prometeu lá. Uma parte para o vereador Tiago Brunet. Uma parte ao vereador Tiago Brunet. Boa noite. Bom, obrigado aí pela parte de que estamos trabalhando. Vereador Juliano, eu acho que tu ainda é muito jovem, né? Tu é um guri que te posiciona bem, que busca o teu espaço, e eu acho que tu tem méritos nisso. Agora, para te ajudar, a quantidade de pessoas que eu ajudo, tu tem que ficar muito tempo aqui, né? Eu não sei se qual é a conclusão do vereador, né? Eu só estou dizendo, ele falou do meu trabalho, né? O meu trabalho é esse, é colaborar com as pessoas, é ajudar as pessoas. Muitas vezes já saí de casa 1h para atender de graça pessoas. Né? O vereador Tiago vai concluir a sua fala, vereador. Eu só estou falando as questões. Fazer a conclusão. Regimentalmente, está suspensa a sessão por 1 minuto, por favor. Senhores vereadores, nesse momento nós vamos retomar a nossa sessão ordinária e eu quero pedir aos nobres pares que, por favor, vamos respeitar a ética, a condução dos trabalhos, os respeitos uns aos outros, a vossas excelências, para que a gente possa, aqui desta casa, dar o exemplo a toda a nossa população. E eu, então, deixo a palavra com o vereador Maurício Belaver pelo seu tempo restante. Obrigado aí, presidente. Não é fácil estar nessa cadeira aí, mas não foi nem 3 partes de um ano aí. Toca a ficha aí. Bota respeito na turma aí, que eles merecem aí. E às vezes a gente vê que o respeito aqui passa batido, né? Mas tudo bem, vamos lá. Então, deixar bem claro e gravado aí que o prefeito Fabiano Filtrin está no PL. E vamos medir as palavras aí. E o meu companheiro que está aqui agora no meu lado, aqui também. Pegar leve aí com todo mundo aí. E o respeito tem que ter, né? Acho que o pai e a mãe ensinou todo mundo aí. Nós aqui somos vereadores. Leandro Adamati transmite para a Farroupilha toda aí, o mundo afora. E é bom ter um respeito um pelo colega e pelo outro aí. Obrigado aí. Obrigado, vereador Maurício Belaver. E a palavra está à disposição dos senhores vereadores. E a palavra está com o vereador Gilberto do Amarante. Quero, de certa forma, saudar aqui a chegada do Valmor, PC. Seja bem-vindo, PC, e tenho certeza que fará um excelente final de mandato agora, né? Quero dizer para o vereador Tiago Brunet que caminhamos juntos, sim, fizemos uma excelente campanha e a nossa métier da campanha, né, era licitura, porque o nosso partido nunca se envolveu em situações de corrupção, situações de petrolão, situações de tantas coisas, né, que aconteceram, Lava Jato, mas o PP que o senhor foi hoje é o campeão do petrolão. Se tu abrir qualquer site e abrir quem é o campeão de ilicitude, é o PP. Pode pegar lá, petrolão que estava com o PT e que hoje continua com o PT, né? Engraçado. Falo às vezes que
o PDT é um puxadinho do PT, mas não, o PP é o complexo, é a cozinha, faz parte da construção do PT, porque sempre esteve junto. Então não é nesse governo, anteriormente esteve junto, está junto, é petista, porque sempre esteve. Né? Então, mas tudo bem. Inclusive o presidente hoje tem algumas situações que ele divulga a sua organização, né? A sua organização de estabelecer os critérios na Câmara de Vereadores, muitas vezes, talvez a favor do PP. Então, se abrir qualquer site, é o PP o maior, o maior ilicitude no petrolão do PT, lá no governo passado, que se fala muito disso, né? Mas foi a sua decisão, eu caminhei com o senhor, defendi essa bandeira. Eu vejo que tem muitas coisas que a gente pode discordar. Eu vejo o Claito, tive 2 semanas com o Claito também, semana passada, não é o que ele me disse. Ele continua conosco, embora que ele pode até mudar o seu título e tal, mas ele ainda vai voltar a ser prefeito dessa cidade. Votaram o impeachment dele, a maioria votou, principalmente a oposição da época foi votada em massa nele, 100%, o atual governo que está hoje, 100%, porque ele tinha lá um projeto de saúde, do qual custava em torno de 12 milhões. A economia que nós fizemos na Pedro Grandene é 12 milhões. Porque nós, vereadores dessa casa, trabalhamos junto com aqueles empresários, porque ia ser feito lá escavações de 1,70 m, em torno disso, retirada e depois repor toda essa terra. Eu não vi observatório, não vi ninguém falar disso, a não ser nós, vereadores, e acabamos, de certa forma, mudando a rota do prefeito e economizamos ali 12 milhões, que poderia se investir muito bem, esses 12 milhões, como foi citado aqui antes, em habitação, comprar áreas de terra, habitação, mais aquele terreno que foi comprado lá em São Marcos, que está sem uso, pode ser da comunidade, um dia pode ser usado, mas aquele terreno está sem uso hoje, poderia usar 13 milhões. Botava mais os 15 milhões, dava para comprar uma boa área de terra e começar ali um loteamento. Quem sabe depois financiar de alguma forma para os moradores, a casa e o terreno, como alguns municípios do Rio Grande do Sul têm feito. E quanto às obras, sim, ele tem feito algumas obras agora, tem feito, eu tenho acompanhado, tem feito. Mas se olhar, a maioria das obras começou no governo anterior, mas que alongamento que se deu para terminar essas obras. Então, é essa situação que a gente vê, esta continuidade, que é mais ou menos o que ele faz de marketing. Por exemplo, eu fui no evento da Favina, no dia 20, na sexta-feira, onde o nosso prefeito foi contra a marca Moscatel em Farroupilha, estava entregando para Garibaldi, isso está ao vivo na Rádio Espaço, que até o advogado ligou, houve um bate-boca lá entre eles, o advogado da Favina ligou, e, para surpresa, no dia 20, ele estava de dono do evento. Mas, gente, isso é marketing, isso é poder de marketing. É poder de fazer daquilo que ele não fez a grande obra. Isso é o grande poder de marketing. Mas tomara que as pessoas não se deixem convencer por isso. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador Gilberto. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, vereadora doutora Eleonora Broilo. Boa noite, presidente, colegas vereadores, colega vereadora. Bem-vindo, Valmor, vereador Valmor. Parabenizar também toda a sua família que aqui se encontra. Gostaria de cumprimentar também a imprensa e, no nome do Adamate, eu cumprimento todos os nossos jornalistas que aqui se encontram. O vereador Marcelo, a vereadora Cris, que já foi embora, Matheus, todas as pessoas, enfim, que aqui se encontram, bem como aqueles que nos acompanham no conforto de seus lares. Primeiro, eu quero parabenizar o presidente pela sua condução. Foi impecável. Parabéns. Eu não esperava outra coisa do senhor.
mesmo que eu esteja de uma maneira ou de outra envolvida. Tá? Mas eu sei e entendo perfeitamente. Parabéns, Tiago Brunet, pela escolha de um novo partido e parabéns pelo senhor ter agradecido o PDT, que é o seu partido antecessor a esse. Bem, eu vou continuar na linha que o pastor Davi André de Almeida falou e, de certa forma, também na linha do vereador Tiago Brunet. Antes disso, eu só gostaria de dizer o seguinte. Se nós vivemos na farroupilha da fantasia, eu tenho que dizer que talvez, afinal de contas, até peixes que não existiam foram comprados. É uma fantasia, né? Então, nós realmente estamos vivendo, então, numa fantasia, né? Mas vem a Semana Santa por aí, né? Então, bem, mas o que eu realmente quero falar é sobre a troca das placas nas esquinas. São 3.000 conjuntos toponímicos, que isso quer dizer localização de nome. E nesses 3.000 conjuntos nós temos 6.000 placas. Isso tudo custaria, vejam que eu estou usando o futuro do pretérito, custaria R$1.000 cada conjunto, ao preço de 3 milhões no total. Mas, através de uma parceria pública-privada que o nosso governo fez, houve uma diminuição importante do valor. Na realidade, saiu por nada. O gasto para os nossos cofres públicos é zero. E ainda assim, através da assinatura de contrato e da outorga, entrou para os cofres públicos R$147 mil. R$147 mil. Além de termos economizado 3 milhões de reais, ainda ganhamos R$147 mil. Bem, nessas placas, que agora estão sendo confeccionadas, existe o nome da rua e a informação sobre o nome daquela rua. As letras não são mais apenas coladas que acaba caindo. As letras agora, elas são marcadas na placa. A placa vai conter também o CEP e a numeração daquela parte daquela rua, de 1 a 100, de 1 a 200, enfim. Tá? Então, eu só gostaria de lembrar a todos o trabalho que o nosso governo tem feito, que é um trabalho importante e é um trabalho também de economia. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, vereadora doutora Eleonora Broilo. E a palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, no espaço de líder, vereador Roque Cervenini. Senhoras e senhores, eu quero primeiro vamos dizer assim, parabenizar o vereador Maurício pela proposta que traz de pavimentar, de asfaltar São Valentim. O pessoal merece, com certeza. A gente viu que está meio difícil os negócios lá, né? As estradas estão meio ruins, então essa notícia é muito boa, se isso vier se concretizar. A segunda questão que eu gostaria de levantar aqui é que amanhã, na Assembleia Legislativa, vai ter uma discussão muito importante sobre a questão dos impostos. Porque o governador do Estado, através de um decreto, PSDB e MDB, fez um decreto para aumentar, ou melhor, tirar a isenção dos impostos dos produtos da cesta básica.
significa dizer que produtos, principalmente cultivados na nossa região, que tinha 0 de imposto, passarão a ter 12% de imposto. Isso a partir do dia 1º de abril. Isso vai encarecer o produto do supermercado, o consumidor, na mesa do povo, do trabalhador, para os agricultores, para os produtores também terá impacto quanto a isso. E é um tema, por demais, importante que essa casa deve debater e a comunidade nos cobra que se debata esse tema. E amanhã vai ter uma discussão, só que também está tendo um pouco de desinformação nessa ação de amanhã. Existiu os decretos publicados pelo governador no final do ano passado e a CCJ rejeitou um PDL, que é um projeto de decreto-lei para fazer o quê? Para derrubar os decretos do governador. Então, uns deputados, parece que até é da bancada do PL e do PT, por incrível que pareça, mas os dois partidos se juntaram nessa aí, e fizeram um projeto de decreto-lei para derrubar os decretos do governador. E na CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça, foi rejeitada a possibilidade de avançar para o plenário da Assembleia Legislativa esse PDL. Bom, amanhã o que vai discutir? Vai discutir se há a possibilidade do plenário, porque o plenário sempre é soberano, de dizer, olha, vamos rediscutir esse PDL na CCJ de novo. E voltaria lá para a CCJ, para que então, se a CCJ, através da pressão da comunidade, enfim, entidades, pudesse então dizer, olha, vamos dar continuidade nesse projeto aí do PL e do PT, para que seja derrubado o decreto do governador. Basicamente é isso. E se passar pela CCJ, então ele pode ir a plenário e no plenário pode-se derrubar os decretos do governador, embora que há entendimento, né, que mesmo que a Assembleia aprove e derrube os decretos, o governador instituiu por decreto e ele pode manter ou tirar. Então não seria uma coisa tão simples assim. Então é isso que amanhã vai estar em discussão lá. Nós já emprestamos a nossa solidariedade enquanto vereador, presidente da Frente Parlamentar em Defesa da Agricultura. A Câmara aprovou aqui uma moção de todos os vereadores para que sensibilize-se o governador e os deputados a se rafileiras conosco contra esse aumento que vai prejudicar a nossa Serra Gaúcha principalmente. E além desses produtos que eram isentos, né, que compõem a cesta básica, aqui nós podemos citar, por exemplo, produção de frutas, Valandro, de frutas e hortaliças, que não tinha imposto, passará a ter 12%, mas existem outros componentes, outros produtos da agricultura que compõem a cesta básica, que era 7%, e vai também ter majoração da alíquota de imposto. Ou seja, ao fim e ao cabo, o agricultor vai ter uma concorrência desleal, porque por que você não pode comprar de um outro estado de Santa Catarina que também produz frutas? Existem outros estados que produzem. São Paulo compra muita fruta nossa, ele pode estar comprando de um outro estado que vende mais barato. Por conta de que você botar na ponta do lápis 12% Olha, o agricultor para tirar 12% de lucro em cima da sua fruta, às vezes tem dificuldades. Mas o consumidor final vai pagar essa conta. Então isso é importante a gente fazer esse debate, isso aí impacta diretamente na mesa do trabalhador, das pessoas mais pobres, das pessoas mais simples, que contam o dinheiro para comprar as coisas, e do produtor rural também. Então eu desejo que amanhã a gente tenha lá sucesso nessa votação. Nós vamos estar aqui, temos outras atividades aqui na Câmara, inclusive. Então a gente fez a nossa manifestação junto ao deputado Elton Weber, que é da Comissão de Agricultura. Eu acho que cada vereador ou vereadora aqui também fez sua parte, e seria importante dar mais uma conversada entre hoje e amanhã com o seu parlamentar. Era isso, senhor presidente. Obrigado. Obrigado, vereador Roque Cerverini. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Jorge Sense. Senhor presidente, colegas vereadores, quero saudar a todos que aqui nos prestigiam, quem também nos acompanha através das mídias sociais. Bem-vindo, Valmor, né? Bem-vindo à casa em si. Pegou um dia meio mais tenso, né? Eu acho que não é meio anormal isso, né? Eu quero também
trazer a questão de troca de partido do nosso presidente em si, pastor Davi, também do vereador Tiago Brunet. Eu acho que nós estamos num período que a legislação permite a troca de partido, né? E vocês optaram por estar numa fileira diferente da que vocês estavam. Cabe a nós, né, hoje no MDB, dizer bem-vindos, né? E certamente poderão contribuir como contribuíram até há pouco tempo. A minha fala, ela não vai ser de atrito, mas vai ser de trazer algumas ações, né? Quero também sinalizar, né, a vinda do prefeito ou a ida do prefeito ao PL. Eu acho que é uma escolha, nós temos essa livre, né, essa livre decisão e podemos tomá-la quando entendemos. Também, né, me somo à fala do vereador Tiago Brunet referente aos protocolos. Sabemos que eles estiveram em inúmeras bancadas, em inúmeros deputados da situação da oposição. Eu acho que isso também não é necessário olhar quando se vai a Brasília. Mas também quero falar referente às custas, as despesas, né, que às vezes a gente joga para a comunidade, que quem vai a Brasília usufrui de algo que não lhe cabe. Eu sou testemunha, estive secretário municipal de Habitação e Assistência Social até dezembro último, e na minha viagem a Brasília, os custos da viagem e da estadia são pagos pela administração municipal, administração pública. Porém, as demais despesas de deslocamento, de alimentação ou qualquer outra atividade é paga por quem está lá representando o município. Eu acho que é uma decisão dessa administração e, na minha avaliação, também é um olhar de cuidado para os recursos públicos. Quero também trazer, estive no final de semana e também durante a semana visitando algumas obras e algumas que estão sendo realizadas no nosso município. Quero me deter ao Largo Carlos Fetter, né, um projeto muito bem elaborado, e aqui não é uma crítica que eu vou trazer, mas sim é uma constatação. O projeto que esta administração está executando é muito diferente do que a administração anterior deixou, né? Isso não é demérito, mas é fato. E aqui se está olhando para o futuro, para o amanhã, né? E certamente quem vai usufruir disso são as pessoas que votam em nós ou não gostam da gente, mas sim as pessoas que residem e moram no município de Farroupilha. E certamente terão pessoas de fora que virão para usufruir deste local. Também sabemos que foi dado início de obras na rua Silveira Martins, uma rua onde, até me permita saudar o Juliano, né, que estava como síndico, né, do centro de compras, e certamente trará uma outra visão, um outro aspecto para quem visita Farroupilha. Sabemos que uma grande parcela da comunidade, da região ou do estado, não entra nas vias centrais do município, porém usam o centro de compras para fazer suas compras, ou até quem chega na estação rodoviária. E certamente a proposta desta administração fará com que o cidadão que ali estiver levará uma outra impressão para a sua cidade de origem. Temos convicção disso, isso é méritos desta administração, é méritos de um olhar de um local que sempre teve problemas, desde a construção, só para concluir, senhor presidente, desde a construção da estação rodoviária, sempre teve problema de alagamento ou escoamento de água lá. Mas esta administração, Feltrin e Jonas, está ali na frente, entregando para a comunidade uma ação para resolver o problema. Então,
Parabéns para todos os envolvidos. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Jorge Sensi. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Valmor. Boa noite de novo para vocês, pessoal. Eu cheguei agora, eu sei que eu cheguei agora, mas eu acho que eu cheguei mesmo num dia não muito oportuno, né? Mas é para isso que a gente está aí. Nós não vamos fugir da raia, porque nós também não nascemos de susto, não é por aí, né? A primeira coisa que eu quero dizer, é lamentável, senhor presidente, colegas vereadores, o pessoal que sai de casa, que chegam cansados do serviço, para vir assistir uma sessão, para ver uma discussão boa, uma discussão saudável de projetos, de coisas beneficiais que tem na cidade, que estão fazendo, e ver isso que aconteceu aqui hoje. Acho que é o mínimo de respeito que o pessoal tem que ter com o pessoal, é falar mais baixo, não bater na mesa, ser respeitoso um com o outro, porque aí o público que está aí está vendo, né? Aí nós vamos trazer mais público para nos assistir. Tudo bem, a TV está transmitindo, tá. Mas o público aqui é importante ele vir. É importante ele participar da casa. Eles vão ficar sabendo das coisas que a gente faz aqui. Mas tudo bem, tudo certo aconteceu. Outra coisa que eu queria dizer, é lamentável, professor Juliano, o senhor dizer que a CEP de rua não é importante nas ruas. Que não precisa ter nomes de rua, CEP, nomes... O senhor nunca trabalhou de carteiro. O senhor nunca se sentiu perdido numa cidade estranha, que o senhor não consegue fazer uma localização, não consegue se estudar, porque o senhor não sabe o número da CEP da rua, o número da rua. Isso é importante, sim. É muito importante. Independente, é um projeto, sim, desse governo, um projeto muito bom, maravilhoso, mas independente de quem fez, isso é uma coisa que vem beneficiar. Não só quem mora na cidade, claro, conhece de cor, mas quem vem de fora. E quem vive em outros lugares. Isso é importantíssimo, sim. Sempre foi e é um projeto muito bom. Muito maravilhoso isso aí. Outra coisa que eu vi aqui que o pessoal puxa muita coisa antiga, cara. Puxa muito lá no ano retrasado, ano não sei o que lá, foi feito isso, não foi feito isso, foi deixado de fazer aquilo. Não, gente, vamos seguir o presente, vamos buscar coisas boas, vamos tentar construir coisas boas. Se lá foi feito errado, vamos tentar corrigir. Mas sem demagogia, sem um estar ofendendo o outro, sem estar... A política é importante, sim, o Roque tem razão, a gente vive no mundo político, é onde a gente vai fazer um debate político, sim, mas dentro das 4 linhas, dentro do respeito, né? Sem ofender ninguém, sem tirar nomes de ninguém. Eu acho que é por aí o caminho que nós temos que trilhar. E eu estou aqui para isso, gente. Eu sempre vou ser defensor dessas coisas aqui, de ser correto. De agradar o público que vem aí. Falar as coisas que eles querem ouvir, que saíram de casa para ouvir. Não isso de hoje. Tá bom? Muito obrigado, presidente. Era isso aí. Obrigado, vereador Valmor dos Santos. E a palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Tiago Ilha. Senhor presidente, eu gostaria, vereadores e vereadoras, primeiro agradecer e saudar também a participação aqui do nosso amigo PC. Chegou no meio da povoadeira, né, tia? Não é fácil, mas chegou muito bem. Eu acho que a gente conhece a tua trajetória, PC, e a gente sabe o quanto tu almejou estar aqui representando a tua comunidade. Eu tenho certeza que não só a tua família, como todas as pessoas que acreditaram em você, estão felizes de ter você como um representante aqui. Hoje nós também, obviamente, que no cenário político todos foram surpreendidos, já esperavam talvez a mudança de partido do senhor prefeito, né? O que eu acho extremamente normal quando essa decisão é pessoal, né? E mudar, gente, partidariamente, não vamos ser demagogo todos nós aqui, né? Nós não estamos no jardim de brincadeira. No meio da política, mudar de partido é a coisa mais normal do mundo. Geraldo Alckmin era quem? Agora do PSB, vice-presidente. Então, isso naturalmente pode acontecer, por vários motivos. Então, eu acho que essa parte, eu sempre fui um dos que mais apontou aqui algumas dificuldades, talvez de condução do prefeito, mas essa é uma que eu não condeno. Até eu acho que respeito, porque ele foi corajoso, né? Saiu nos partidos mais tradicionais, que é o PP, e escolheu para o PL. Então,
parabéns a ele pela coragem, teve os motivos dele. Eu respeito ele naturalmente. Eu acho que isso é uma decisão muito pessoal, né? Quero dizer ao Dr. Tiago Brunet que o meu respeito e a minha admiração pelo senhor continua o mesmo que o senhor sente do outro lado. Não é porque o senhor não senta mais do lado de cá que o senhor não presta hoje. Eu acho que isso não leva a nada, né? Porque às vezes a gente expõe as feridas quando nossos companheiros não sentam mais no meu lado. Você é uma parte do vereador Roque. Uma parte ao vereador Roque Cerverini. Está coberto de razão, vereador Tiago Willian. O problema é trocar de mandato, trocar de partido no exercício do mandato. É diferente. E outra, exageros de ambas as partes, sim. Mas quem começou não foi quem estava do lado de cá. E quem estava do lado de cá apenas se defendeu. Então, ir para lá, a pessoa não é mais a mesma quando vai para lá? Sim, mas quando você vai para lá também tem que lembrar que os daqui também continuam sendo os mesmos, né? Normalmente dói mais em quem leva a chicotada do que quem dá, né? Obrigado, vereador. Verdade, até porque só sabe onde dói quem sabe quando levou, né? Então, parabéns pela contribuição da parte. Eu ia falar exatamente isso. Eu acredito que na reflexão de ambos os vereadores, isso aqui é um espaço democrático, cada um fala o que quiser, né? Mas tenho certeza que vão fazer as suas reflexões, e houve sim, talvez um exagero de ambas as partes. Eu estava aqui comentando com o Amarante, o vereador Juliano depois espaço de líder, senhor presidente. Não acabou ainda, tá. Mas o vereador Juliano até, que eu falei uma frase aqui, quando ele estava falando desnecessário, não era desnecessário o argumento dele. Quem eu sou aqui para julgar? Talvez é desnecessário o contexto, talvez um tanto exagerado de ambos os vereadores, e o PC falou muito bem, né? As pessoas têm aqui. Mas eu quero lembrar uma coisa sobre coerência. Agora eu quero falar sobre a questão de andamento da cidade. Eu critiquei muitas vezes aqui o andamento de várias coisas da cidade, mas sempre... o Brolho esteve aqui do meu lado, sabe, sempre muito coerente. E eu quero falar agora coisas que eu tenho visto positivas também. O Largo Carlos Fetter é uma obra muito positiva. Deram um ar no Largo Carlos Fetter de cidade de primeiro mundo. É um projeto maravilhoso. Eu estava conversando com o pessoal aqui dos Food Truck, que é uma verba, inclusive, do Partido Republicano, e que estão muito contentes de o complexo todo estar sendo olhado. Como também amanhã, quero ver se consigo ir lá às 8h30, tem o início da obra de um outro recurso do Republicano, que é a pavimentação na frente, lá no 1º de maio, dos prédios, que é uma emenda do deputado Carlos Gomes, que a gente também fará o possível para estar lá. Então, são andamentos da cidade que eu vejo muito positivo. Tem muitas pavimentações, mas isso, eu acredito que o que eu vejo, às vezes, que o poder... Gente, essa é a reflexão que eu queria trazer, aproveitando esse entorno. O poder, ele faz um trabalho na cabeça das pessoas que é difícil de entender. Quem está com o poder não quer largar, e quem não está quer entrar, né? Clemente Valandro, não é essa a impressão que a gente que está de fora, que vem e acompanha o cenário político da cidade? Então, é isso. Quem está lá não quer largar, e quem está aqui, não, saiam porque eu que tenho que estar ali, né? Então, eu acho que daí, quando a gente... Espaço de liderança, vereador. Sim, espaço de liderança. Quanto a gente precisa, e aí essa é a minha reflexão, eu acho que nós precisamos, na última eleição, esse vereador não apoiou nenhuma das chapas, então eu falo com o coração aberto. Não apoiei nem a chapa que ganhou, nem a chapa que perdeu. Nós fomos o único partido na última eleição que decidiu só ter candidatura a vereador, né? Então, eu falo isso com propriedade, porque a gente precisa... talvez eu nem participe mais dessa eleição desse ano, não contribuo em nada. Inclusive, entreguei a minha carta ontem, pedindo a minha renúncia de presidente do Republicano, por motivos pessoais, e são meus. Pronto, uma decisão pessoal minha. Mas o que eu preciso dizer é que a gente precisa, quem sabe um dia eu possa ver, e quando eu ver isso, talvez eu possa estar participando de um projeto realmente, meus amigos que vêm aqui nessa Câmara e que acompanham de casa, que pense no projeto da cidade. Qual é o meu projeto de cidade? Para onde que eu quero levar a minha cidade? Qual os benefícios? Porque quando a gente fala em discussão de quem está certo, só tem uma pessoa que perde, é a população. Porque às vezes, gente, se a gente conseguisse muitas vezes abrir mão e dizer assim, não,
no teu governo não era bom, no nosso é melhor, no outro pode ser melhor. Gente, falei já lá na tribuna que estava lá, agora está aqui. Mas assim, falei várias vezes, se eu fiz o melhor governo, não fiz nada mais que a minha obrigação. Se eu fui o melhor secretário, ou o melhor vereador, não fiz nada mais do que a obrigação do que eu fui lá para fazer. Se eu fui péssimo na minha condução quanto administrador, eu devo me envergonhar de fazer isso, e os orientais fazem muito isso, quando eles não conseguem, entrega para quem faz. Não é vergonha dizer não deu. Não é nenhuma vergonha dizer que não deu. A vida é feita sempre de altos e baixos. Se não deu, está aqui a caneta, vai você e tenta acertar. Eu viro as minhas costas, vou cuidar da minha vida lá. Então, eu vejo que essa reflexão talvez sirva para que a gente, nessas eleições que se avizinham, a gente possa, quem for candidato, eu não serei, que coloquem, quem sabe, uma discussão de projeto. Porque eu vou dizer para vocês, se nessa eleição vir esse clima que eu estou vendo de um falar do outro, sabe quem vai ganhar? O menos pior. Aí nós vamos ter quem governando? O menos pior. Simples. Agora, quem sabe a população veja um projeto de cidade, que ela se encanta, independente da sigla, independente de quem esteja lá defendendo esse projeto, um projeto que realmente encante a comunidade. Esse é o meu sonho, o meu desejo de ver nessa eleição. Não vou contribuir como candidato, mas certamente contribuirei como cidadão. Muito obrigado. Obrigado, vereador Tiago William. E a palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Caleb Coelho. Eu gostaria de falar sobre o dia 9 de agosto de 2021. Foi um dia em que, após conversar com muitos motoboys, eu protocolei um requerimento pedindo um estudo de viabilidade para o conserto das placas, né? E para se resolver, porque não adianta, as placas de rua, elas estão caindo todo aquele plástico branco, que ele dura por um tempo, né? Ele é refletivo, mas depois ele cai e acaba ficando daquele jeito, né? Então, 9 de agosto de 2021, já havia solicitado então isso, que foi levado adiante, né? E teve a empresa que ganhou então essa licitação. Com relação ao que vai ter na placa, então vocês imaginam, né? Tem aquele cano, tem as duas placas, em cima vai ter uma propaganda. Essa propaganda, quem vai ficar responsável por vender é a própria empresa que ganhou a licitação. A placa vai conter, inclusive, o número, né? De tal a tal número, que eu já vi isso em algumas cidades, eu achei muito bom. Então, tu sabe que naquela quadra que tu vai estar do número tipo 500 a 550, por exemplo, a 600, enfim, né? E isso é muito útil. Um outro detalhe também que foi comentado aqui, que quem que não tem o Waze, GPS, a gente sabe, a gente foi para Brasília para tentar resolver isso, tem lugares na cidade que não funciona a internet, não vai funcionar GPS. O Monte Verde, por exemplo, os motoboys se queixam que tem lugar que não tem como eles saberem onde eles estão, porque a tela some ali, não atualiza, né? Então é importante que tenha as placas, sim, e principalmente para os motoboys nos dias de chuva, né, que essas placas sejam bem visuais. Eu havia sugerido que as placas fossem vazadas, que no lugar da letra, a letra não tivesse a letra fosse furada, né, no formato da letra. Então isso nunca cai, né? Mas também talvez não ficaria tão bom, porque de repente no escuro tu não conseguiria enxergar, né? Mas eu acho que vai ser muito bom essa nova colocação das placas, né? Por 10 anos, então, nós teremos as ruas bem definidas, bem explicadas, né? De que ruas estamos, quais são os números, né? Outra coisa que eu gostaria de falar também é sobre o asfaltamento que vai ser feito ali na Silveira Martins, ao redor da rodoviária. E uma coisa que o nosso vice-prefeito Jonas falou, eu me dei conta que é verdade. Quem chega ali, né, muitas vezes muitas pessoas chegam ali e vão embora, ficam só no centro de compras e vão embora. A impressão que elas têm da cidade é uma impressão feia, né, porque a rodoviária ela está sempre alagada, né, mais perto ali onde ficam os táxis, um pouquinho na saída também, é feio aquilo ali, então precisa um asfalto de qualidade ali, e eu acho bom que seja resolvido isso, né. Outra coisa que eu estou contente é que é o seguinte, estava vindo de Bento esse final de semana,
E eu me dei conta que a gente, quando passa na Santa, tu dobra à direita, tu pode atravessar a cidade e ir lá para o bairro São José. Futuramente, quem sabe, a gente vai ter toda essa via totalmente asfaltada, vai ficar legal, né? Vai ficar bom. Mas nós vamos ter mais uma. Na rua ali, que é a rua da antiga delegacia, na rua das garagens da prefeitura, que vai ser asfaltada, inclusive hoje foi retirado lá o canteiro, vai ser mais uma via para a gente entrar para a cidade. Então passou a Santa, não quis entrar naquela subida que atravessa, tu pode entrar na segunda entrada, que é ali perto da, se eu não me engano, acho que é Criba Veículos, que é a rua dos Estofados Benjamin, Ângelo Bartelli. Segue reto ali, só vai ter sinaleira perto ali do Hotel de Capri. Então, mais uma entrada que vai ficar boa. De repente, tu já olha ali que a sinaleira ali perto do Zé Pneus está fechada, já dobra à direita e já sobe reto ali, né? Então, acredito que esse tipo de obra para a nossa cidade, ela traz dinamismo, ela traz velocidade, né? Porque ninguém gosta de ficar parado no trânsito. E querendo ou não, Farroupilha já está uma cidade grande. Estamos conversando também com o Executivo com relação à rua que vem do 1º de maio. Então, quem vem passa o posto, desce, dobra à esquerda, dobra à direita. Muitas vezes o engarrafamento para entrar aqui na rua do Giovanna Campo Clube está quase aqui no posto, de tão difícil que é. Então, a gente precisa pensar nessas coisas como se fosse uma cidade grande já, porque a nível de condições de carro, nós já temos... É difícil uma família que tem só um carro. Normalmente, o marido tem o carro, a esposa tem um carro, e às vezes o filho tem outro. Então, é complicado, precisamos pensar nisso. Eu acho que ali no bairro 1º de maio, a gente vai ter que dar uma atenção especial a isso, porque realmente está complicado o trânsito lá. É um bairro com 17 mil pessoas, e a gente precisa fazer com que o trânsito flua de uma maneira segura. Então, já estou conversando com eles para que sejam feitos estudos nesse sentido, para que o trânsito ganhe mobilidade. Obrigado. Obrigado, vereador Caleb Coelho. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, espaço de liderança, vereador Gilberto do Amarante. Quero dizer que, PC, sempre se tu olhar em qualquer cenário político, tem oposição e situação. É como se fosse uma moeda. A moeda tem dois lados. Sempre o governo nunca vai falar daquilo que ele deixou de fazer ou naquilo que deu problema. Por exemplo, nós temos várias situações de obras que foram feitas que não foi feita drenagem. Ele não vai trazer para essa casa essa questão. A questão de não ter educação, eu acho que nós hoje estamos a minoria aqui. E muitas vezes... só que nós temos, por trás do político, tem uma alma e um coração, que muitas vezes não somos pessoas diferentes de qualquer outra que está aí no dia a dia, nós somos iguais a elas, somos um representante deles, que temos os nossos sentimentos, as nossas dores, sangue que corre nas veias, e às vezes a gente perde. Até quero pedir aqui desculpa a Leonora por eu ter me excedido, mas o regimento, a princípio, diz uma coisa. Então, como somos a minoria, muitas vezes a gente tem que usar dos recursos que a gente tem. E não vou dizer que a gente não se excede. Olha nas câmaras estaduais, nas câmaras federais, nas outras câmaras de vereadores como que é. É muito pior que aqui. Aqui a gente aqui eu digo que a gente é solidário. Até quero voltar a lembrar, eu sei que a Silveira Martins vai asfaltar, que bom, nós defendemos isso muito quando estava discutindo a Pedro Grandene, que naquele momento, com esse valor que sobrava da Pedro Grandene, asfaltasse a Silveira Martins, que sobrou 12 milhões, que já estava na licitação, já estava licitado. E lá também, acho que todos nós presenciamos, ali tem um problema sério de drenagem, tem que fazer a drenagem. Porque aqui na Ângelo Bartelli também tem um problema de drenagem, que nós tínhamos começado lá no governo anterior para fazer essa drenagem. E eu vi que começou o asfalto e não começaram a obra de drenagem. Então, a parte daquele asfalto, se fizer a drenagem, provavelmente vai ter que desmanchar onde eles já botaram a primeira camada de asfalto. O vereador de oposição ou de situação, eu sou um vereador do povo, das pessoas, como eu disse aqui no passado. Teve questões do governo Clyde que eu discordei, tanto que me demitiram uma vez e outra vez eu me demiti. Depois, em conversas, fiquei lá uns dias de férias e voltei.
Então, ou seja, eu discordo. Eu estou aqui, estava lá antes para defender o interesse da população e não de um projeto de um governo. Se eu discordar, que eu achar que aquilo está errado para mim. Então, eu nunca vou defender algo que as pessoas estão provando para mim que está errado. Tanto que aquilo que a gente se envolve muitas vezes, a questão do cabeamento, que foi uma série de momentos discutidos aqui na cidade, que hoje está muito melhor, nós somos modelo nessa cidade, e que depois o Diogo compartilhou dessa situação, hoje está basicamente resolvido, mas começou aqui nessa casa. Então, muitas questões começou aqui por vereadores. A própria CSG dos pedágios, nós, vereadores dessa cidade, pode ter a certeza. Depois o prefeito municipal se envolveu. Mas nós conseguimos colocar ali a questão do novo traçado da Curva da Morte, porque ninguém discutia isso. Eu e o vereador Juliano, eu participei de 23 reuniões, e na quais a gente levantou essa pauta, e aí depois os nossos deputados lá na Assembleia compraram essa pauta e colocaram junto com o governo. Então, este projeto, no primeiro momento, não estava. Então, são essas questões todas que o vereador, muitas vezes, ele tem. Aqui eu cito até um exemplo. A vereadora Clarice faz um trabalho muito bom em pró às mulheres. E eu sempre aplaudo e nunca deixo de falar. Então, tem vereadores aqui, o vereador Juliano, vereadores aqui que trabalham da sua maneira diferente, o Thiago que defende o meio ambiente, cada um com a sua pauta. Eu defendo a pauta dos moradores de Farroupilha. Claro que às vezes eu tenho que discordar do prefeito, porque geralmente ele vai mostrar o lado que lhe interessa. E vai tentar convencer, mesmo aqueles que já estão convencidos que aquilo está errado, que está certo. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Gilberto do Amarante. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, no espaço de liderança, vereador Maurício. Obrigado, senhor presidente. Voltando às falas do vereador Roque Cervellini, nós estávamos conversando a recém, se concentrar para tentar explicar para vocês. O vereador Roque disse que o consumidor final paga a conta. Mas eu digo que quem paga a mesma conta é o agricultor, falando desse assunto aqui. O imposto vai ser, for aprovado, vai ser por 12%. Hoje a fruta, vamos dar um exemplo, o CAC hoje está valendo para o produtor rural R$5 o quilo. Um caminhão fechado que vai para fora, geralmente não se vende CAC aqui em caminhão fechado, se vende para São Paulo, Santa Catarina, Paraná, uma carga de 25 mil quilos, 5 dá R$100 mil, né? 100 mil reais vai dar 12 mil, essa é a conta, né? Só que o produtor rural vai competir com o produtor de Santa Catarina. De outros, nós não vamos competir com nós aqui mesmo, porque vai estar o mesmo nível de preço. Nós vamos competir fora. Isso vale para maçã. Aí esse valor vai vir para nós, agricultor. Só que, isso sim eu sou contra o governador do estado, totalmente contra. O Rio Grande do Sul ele é abençoado. Abençoado por quê? Tudo que é furacão entra aqui, tudo que é intempérie entra para cá. A porta de entrada da intempérie é o Rio Grande do Sul. Então tudo paga a conta é aqui, né? E agora mais o governo que vai a contramão de nós. Por um administrador bom de empresa, o que eu vejo? Cobrar mais do agricultor, sabendo que ele vai alimentar lá na frente a cadeia. É o primeiro que vai fazer o alimento. É o primeiro da ponta aqui. O anel da corrente é o primeiro aqui. O primeiro anel. E o governador vem aqui, quer botar um imposto de 12%. Sabendo que nós tivemos meia safra de uva, fruta, de caroço, o CAC também foi meia. A maçã para ser azarada, ela foi, na hora da floração, choveu, e na hora para engrossar a fruta, ela ficou fina, por quê? Porque deu o sol forte. Aí, então, só deu maçã miúda, então, para piorar o negócio.
Aí o produtor inventou a sacolinha para ver se ele vende mais fácil. Tem que botar a ideia na cabeça e fazer vender, né? Mas o que eu sou totalmente contra é a cobrança de imposto. O que nós temos de garantia? O produtor rural não tem bolsa, não tem benefício nenhum. A não ser tem o benefício dos caras que vêm cobrar de nós aí de fiscalização, que às vezes é de chorar. A fiscalização que existe aí, tanto como ambiental, sabendo que o produtor rural, ele mais eu por mim é o cara que mais beneficia o meio ambiente. Então, raramente é chocante aí o governador querer botar um imposto aí. Teria que cobrar mais o café da manhã dele lá, que ele toma o seu suco, come sua fruta, o seu pão, o seu leite. Teria que fazer essa análise aí, que o produtor vende em carga, de 100 mil, é 12 mil reais que vai. Vai aonde? É aí que eu pergunto, né? Vai lá no suor do agricultor, sol a sol aí, chuva a chuva, tempo afora, né? E vê uma desgraça, um tapa na orelha do produtor aí querer aumentar o imposto. É uma vergonha aí para nós do Rio Grande do Sul, querer competir com outros estados com uma fruta bonita, e o valor está aí, né? Baixou a nota, o imposto comeu já. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador Maurício Belaveira. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Sandro Trevisan. Obrigado, senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, público aqui presente nessa noite fresquinha, mas bem quente, né? Aqui nesse local. E eu gostaria também de, sei lá, de repente relembrar, porque existem muitas coisas que são no regimento interno, e quando se discorda de algo, eu acho que no regimento interno não tem gritos. É se referir ao presidente e pedir uma questão de ordem ao presidente. O regimento interno eu acho que prevê dessa maneira. Não tem no regimento interno gritos ou... Senhor presidente, questão de ordem. Eu acho que é assim que deve proceder o vereador. De situação, de oposição, não interessa. E quando um vereador está falando, o outro respeitar. Eu nunca fico falando enquanto um vereador está falando. Os senhores têm as gravações aqui, podem ver. Maurício, eu acho que é extremamente pertinente, porque se no momento, embora a população viesse pagar e os agricultores viessem a pagar esse novo valor cobrado de impostos sobre os alimentos, sobre o básico, seria justo para que com todos os produtores do Brasil, porque eles iam continuar, aumenta para todo mundo, mas vai ficar extremamente complicado. Vai ficar complicado porque logo ali em Santa Catarina, Paraná, São Paulo, imagina São Paulo comprando frutas aqui do sul e de repente de uma hora para outra percebe que aumenta 10%, 12%. Pode se tornar sim inviável o transporte, e mais esse aumento se tornar inviável levar essas frutas para lá. E vai ser muito pesado para o agricultor. Claro que, consequentemente, como falou o vereador Roque, isso vai ser repassado, e óbvio, sempre vai para onde? Vai sempre para a ponta também. Mas agora eu faço um pensamento. Vamos supor que o governo sim tem um dinheiro em caixa e deveria colocar as placas. Essas placas, eu e o vereador Odair Soberai, nós fomos com essa ideia, levamos ao governo há muito tempo atrás de fazer as placas padrão, uma coisa padrão para que as empresas adotassem aquele espaço lá, pudessem fazer sua propaganda e, consequentemente, o custo fica para essas empresas e diminui o custo da prefeitura. A prefeitura tem dinheiro e simplesmente, tem dinheiro, então paga as plantas. Chega uma hora que tem dinheiro, bota lá, bota ali, bota no outro, faz, e toda a demanda que vem para a prefeitura, tu começa a assumir com o dinheiro que está lá na prefeitura, ou seja, com o dinheiro que é de todos e está lá, e começa a investir nisso, investe naquilo, não se preocupa com algo desse gênero que faz com que o custo de funcionamento da prefeitura e o custo com certas manutenções ou certas questões de desenvolver a cidade, que levam dinheiro, e começa a faltar. Começa a faltar dinheiro e aí um prefeito ou um governador faz o quê? Aumenta o imposto das frutas. Já lhe cedo. Então daí vem a aumentar.
Eu concordo com aquele dinheiro, assim, concordo com os senhores que falaram, vários senhores falaram que a prefeitura não é um lugar de arrecadar dinheiro e ficar guardando dinheiro e deixar acumular dinheiro. Mas esse dinheiro que está aí, logo em seguida, tem que ser investido. Mas tem que ter um cuidado. Eu defendo as placas, eu defendo que umas empresas coloquem a placa dela lá, sim, e nessa placa elas, com o dinheiro próprio, façam sua propaganda e, consequentemente, esse custo não seja inserido no custo da prefeitura. Todos aqui percebem a quantidade de demanda que se tem, vindas por nós, né, vereadores, a quantidade de demandas que se tem. E a gente sabe que o orçamento de Caxias aqui não conseguiria atender a todas essas demandas. Eu acho que um fator importante, inteligente, nossa, da Câmara de Vereadores e da Prefeitura é, sim, criar novos métodos para que esses custos, de repente, não continuem se elevando, porque daqui a pouco vão ter que se criar novos impostos. Não existe almoço de graça. A física, a matemática diz, não existe almoço de graça. Se tu recebeu como cidadão algo de benefício, que bom que receba e tem que ter um certo benefício para distribuir para a população de maneira igualitária, tem pessoas que não têm essa condição, então precisa disso. Mas tudo tem um custo e tudo é alguém que paga. Uma parte, o vereador, pode ser 30 segundos? Uma parte ao vereador Roque Cervenini. Não apenas para contribuir ainda mais uma vez sobre a questão dos impostos. A leitura é corretíssima. Quem mais vai ter problema é o produtor. Não há dúvida disso. É o produtor rural que mais vai ter problema. E ele terá mais problema ainda por conta de que o consumidor vai consumir menos. E se consome menos, vai comprar menos. Se compra menos, o mercado vai pagar menos, porque tem mais oferta do que procura. Então, realmente, para concluir, além da competitividade entre estados que praticam impostos diferenciados, e isso é um erro da nossa legislação, haverá ainda um consumo menor e, por consequência, uma oferta maior e um preço menor ainda. Era isso. Muito obrigado, vereador. Obrigado, vereador Roque Cervenini. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Jorge Sense, no espaço de liderança. Senhor presidente, colegas vereadores, saúdo novamente a todos que aqui estão e quem nos assiste. Eu trago, referente às placas, vereador Sandro, e quem comentou em si, na minha avaliação, foi uma grande estratégia desta administração. Serão colocadas 6.000 placas para identificação de vias em praticamente todo o nosso município. Se o governo tivesse que adquirir estas placas, ele gastaria em torno de 3 milhões de reais. Porém, a legislação permite que ele oferte para alguma empresa usufruir de alguma propaganda, vamos usar esse termo, e o governo, então, na licitação que foi feita, o ano que passou, vai receber ainda, além das placas colocadas em todos os bairros do nosso município, o valor de R$ 148 mil. Então, eu acho que isso também é cuidar do recurso público. Isso também é um olhar para atender as demandas. Eu recordo muito bem, vereador Sandro, que o senhor trouxe na outra legislatura ainda, a questão das placas. E essa é uma demanda de muito tempo dos bairros, da união de bairros, de todos os cidadãos. A gente sabe que hoje, com a tecnologia, seria muito cômodo, a gente encontrar determinada via ou localização. Sim, é natural. Mas a gente passar numa rua onde consta o nome dela, a numeração daquela quadra, do 600 ao 680, por exemplo, é também uma proposta de contribuição. Além disso, dizer que aquela nomenclatura, quem é aquele cidadão que ali está exposto naquela via, quem é aquele cidadão? Também contribui para a história, para a informação. Então, parabéns para a administração municipal que vai conseguir realizar, atender a demanda de contemplar as identificações de vias, mas também trouxe para os cofres públicos
um valor que será usado em outra esfera ou em outra ação. A minha fala também é referente ao aumento de impostos. Como eu mesmo me posicionei aqui em outra oportunidade, e reforço, sou totalmente contrário a qualquer tipo de aumento. Né? Os aumentos irão afetar a população, a todos nós, e certamente vai contribuir ou enfraquecer inúmeros setores e segmentos da nossa sociedade gaúcha. Então, na quinta-feira, terei oportunidade de falar pessoalmente com o deputado que eu apoiei para tentar sensibilizá-lo. Sou totalmente contra qualquer aumento de imposto e gostaria que o senhor também se posicionasse dessa forma. Então, sabemos que irá afetar inúmeros eixos da sociedade. Se fala nos agricultores, sim, né, que terão dificuldade posteriormente de vender seus produtos. E a gente sabe que o aumento de imposto, ele demonstra uma incapacidade ou algo semelhante. Ao invés de aumentar impostos, devemos reduzir despesas. Eu acho que é esse o caminho que nós devemos seguir. Então, seria isso, senhor presidente. Obrigado. Muito obrigado, vereador Jorge Sense. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Está encerrado o espaço de pequeno expediente. Espaço do presidente por até 5 minutos. Senhores vereadores, senhoras vereadoras, quero só ratificar aqui, ratificar o convite que coloquei para os vereadores nesta tarde. E quero registrar aqui nesta casa, então, convite. É com imensa satisfação que convidamos Vossa Senhoria para o lançamento do livro Farroupilha Memórias em Viva Voz, de autoria do senhor Cisino Luiz Portolã. Sua presença será uma honra e contribuirá para tornar este evento ainda mais especial. 13 de abril, a data do evento, às 16h30, o local será, então, no restaurante Caminho do Trem. Todos os vereadores e vereadoras são convidados, com os melhores cumprimentos, Cisino Luiz Portolã e família. Então, a presença dos senhores já está confirmada. Gostaria, depois, se assim, confirmarem comigo também, para que a gente possa responder, como Casa Legislativa, a este convite para os senhores, então, e para o senhor Cisino Luiz Portolã, que nos convida. Encerrado o espaço do presidente, nada mais a ser tratado nessa noite, declaro encerrados os trabalhos desta presente sessão ordinária. Obrigado e uma boa noite a todos. A Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha. Além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade.